Obra vlog da casa CIG. Vamos mostrar para vocês aqui a passagem da infra de elétrica, né? O andar de cima a gente já passou bastante. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, subindo aqui a escada. O nosso pé direito duplo. Olha o tamanho disso aqui. Então, nos outros episódios anteriores, tô deixando no final do vídeo a playlist para vocês acompanharem. Mostrei aqui, ó, toda a nossa infra no andar superior, tanto o ar-condicionado quanto a elétrica. A elétrica tem também automação. Então prestem bem atenção quando vocês tiverem projetos automatizados, né? Porque aí você tem a parte de elétrica, a iluminação e a parte de automação. Então prestem muita atenção nesse detalhe. Aqui a gente tem toda a parte da infra, tanto do ar-condicionado quanto a elétrica passada. A fixação delas... tem aqui, ó, uma grapinha. Essa daqui é para prender no bloco, né? Mas essa grapa aqui, lá em cima, eles entortam ela e aí eles prendem. Tá vendo aqui, ó? Eles prendem nas nossas vigotas para fazer a fixação de todo o nosso eletroduto, para eles não depois eles não saírem do lugar, né? Então a gente tem toda a infra passada. Aqui ainda vai instalar um quadro, ó, todos eles chegando nessa região, onde vai ficar o quadro de distribuição de disjuntores, para depois fazer a montagem do circuito com o disjuntor, com a fiação, e aí a gente tem a distribuição de todos os circuitos conforme o projeto elétrico. Por isso, tenham um projeto elétrico, tenham um projeto hidráulico, um projeto até mesmo de ar-condicionado, projeto estrutural. Todos os projetos são fundamentais, eu já falei aqui no canal diversas vezes e repito, ele ajuda e auxilia muito a não ter dor de cabeça em obras. E a gente consegue viabilizar, a gente consegue antecipar diversos tipos de risco. Então aqui, ó, vou mostrar agora a do térreo. Você consegue ver que tem alguns... Aqui só está passando o amarelo, por exemplo. Então a equipe de elétrica, eles pegam os projetos e começam a fazer por etapas. Eles conseguem, olhando no projeto, falar, vamos fazer a primeira parte da iluminação, depois a gente vai fazer a parte da elétrica. Então aqui a gente vê, por exemplo, ó, a caixinha. O eletroduto chega até o nosso ponto de caixinha, onde aqui é um interruptor, certo? E depois aqui embaixo a gente tem a nossa tomada. E aqui ele vai pelo piso. Esse piso foi passado antes da concretagem. Por isso acompanha aqui no canal o Papo de Obra da Casa CIG, onde a gente vai mostrar todos os detalhes por fotos de como foram feitas essas passagens na parte do piso. A gente viabiliza isso ainda na fase de projeto. Aqui a gente consegue ver, ó, o eletroduto que vem de baixo. Ali, ó, vem de baixo. Aí eles fazem os cortezinhos na parede para conseguir passar o eletroduto. Chega na nossa caixinha elétrica e aí continua o seu caminho para a parte de cima. E aqui a fixação na vigota com a nossa aquela fitinha lá fixada na vigota. Então a gente tem esses detalhes para a parte elétrica. E depois eles vão analisando e passando a hidráulica. A hidráulica também, só que na parte de elétrica depois eles passam olhando o projeto, vendo só a parte de automação, depois só a parte de iluminação, depois só a parte de som, por exemplo. Então eles vão separando para não confundir. Aqui, ó, toda a central você vê que sai daqui, por exemplo. Então você tem toda essa distribuição dos eletrodutos, cada um levando a quantidade de circuito, tudo certinho, para você não ter nenhum tipo de problema e nenhuma dor de cabeça na obra. O que dificulta, por exemplo, aqui, ó, onde vai ficar o nosso quadro no andar de baixo, tudo isso aqui. Qual que é o problema de você não seguir um projeto e achar que apenas um eletroduto desse, achar que um eletroduto desse daqui, você vai conseguir passar toda a fiação? Não vai passar, porque ele tem um diâmetro ideal para você conseguir passar uma quantidade de circuitos, né, que são os fios. Você tem ou fase neutra ou fase, mais o terra. Então você tem que tomar cuidado, porque depende do espaço que você tem útil dessa seção, dessa tubulação, desse eletroduto, seguindo as normas. Você precisa deixar uma porcentagem da seção do eletroduto liberada para futuramente o cliente quiser fazer algum tipo de reforma, alguma modificação. Então esse tipo de alteração você precisa respeitar e seguir o projeto elétrico, para você não ter nenhum tipo de problema futuro. E também você não ter um superaquecimento
E aí você acaba perdendo o desempenho do circuito dentro dessa tubulação. Porque quando você tem muito circuito junto, muita fiação junta, você começa começa a acontecer o efeito Joule, né? Que é onde você aquece e aí a energia acaba virando calor. E não chega a energia, não chega a amperagem necessária no ponto de consumo. Então ele sai da nossa central, ali ó, sai da central, percorre pelo caminho onde ele precisa chegar, por exemplo, aqui, passa por aqui, vai para o outro cômodo, e aí quando chega no ponto de utilização no outro cômodo, é tão distante que no caminho ele começa a perder energia, começa a perder calor, e aí ele começa a perder o desempenho também do ponto de consumo. Então tenha sempre isso em mente, preste atenção nesse detalhe, siga o projeto elétrico, siga o projeto hidráulico, siga todos os projetos, porque eles têm um porquê. Tem um porquê de, em vez de passar tudo em um único conduíte, eles passam 3. Porque isso é calculado, você tem ali os coeficientes para você adotar na hora de você fazer o dimensionamento de eletroduto, das fiações, tudo certinho, tudo isso é calculado, entendeu? E também a distância influencia muito na perda do desempenho da energia para chegar até o local. Então, fiquem atentos aí. Se vocês quiserem acompanhar mais aqui no canal, tem o Papo de Obra, onde a gente fala tudo sobre essa obra em específico, com dicas, com os macetes, para vocês fazerem obras e projetos sem dor de cabeça, beleza?